Olá, pessoal! Vamos todos aí entrando, convidando os amigos para participarem da nossa live. Vamos lá. Hoje eu vou aqui conversar com o Léo. Cadê o Léo? Vamos ver se o Leonardo vai vir aqui, um expert em processo civil, para discutir um pouquinho comigo sobre a validade das provas adquiridas nas redes sociais. Celinha, minha amiga, que saudade de você. Um beijo grande, Célia. Um beijo para todo mundo que está entrando aí. Vamos lá, vamos apertar aí a nossa... Ó, Léo chegando aí. Cadê, Léo? Deixa eu convidar o Léo. Vamos lá, Léo. Vamos ver se o Léo vem aqui participar comigo. Cadê o Léo? Cadê, Léo? Manda aí o convite. Cadê você, Léo? Ah, eu já perguntando dele, ele aqui. Milena, minha aluna da Mackenzie, fofa, saudades de você, Mi. Tô E aqui. aí, Léo? Qual é? Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo jóia? Tarde, cara. Tô ó, melhor agora te vendo, né? Eu tô até nervoso, né? Deixa um copo d'água aqui em sua homenagem. Você Ah, gosta, né, cara? tem Então. água aí dentro mesmo? Tem água, juro. Olha, o meu Olha, eu azulinho juro aqui. pelos meus cabelos que tem água aqui dentro, cara. Tá? Mas tem água mesmo, tá? O meu hoje eu coloquei água tônica. Eu gosto bastante. Eu, inclusive, Mas dou não tem aula. gin. É Eu só dou aula. tônica. Ah, imagino, com certeza. Mas eu dou aula bebendo água tônica todo dia, cara. Aquela amarelinha, esqueci o nome agora, que é, e tem a da Ah, e Antártica. tem a Schweppes, né? E tem aquela outra, né? A da Ah, eu Antártica, adoro. pô, Da a da Antártica Antártica. também, a azulzinha, eu gosto. E aí, cara, fiquei nervoso quando você aceitou meu convite, né? A gente fez aí, acho que é a terceira live nossa, né? Terceira Terceira. live, muito Terceira. Muito bem. legal. Eu, como sempre, eu super te agradeço o convite, o desafio, né, da gente conversar misturando as nossas matérias, né? Acho que isso aqui é super legal, a gente conseguir fazer essa interdisciplinariedade, a gente falar um pouquinho dos dois lados, na visão do processo do trabalho, a visão do processo civil. Mas veja bem, Léo, essa live, assim, você não tem noção. Por quê? Porque há umas 3 semanas atrás, eu recebi um convite do pessoal da OAB de São Gonçalo para falar a respeito de postagem em rede social, em que você vai lá e tira a postagem, o outro printa, usa aquilo ali como prova. Menino, isso deu um bafafá. Eu sei que no final das contas, eu acho que eu virei uma especialista em redes sociais. Porque, assim, de lá para cá, todo mundo me perguntando, todo mundo preocupadíssimo, o que posta, o que não posta, pode ser utilizado, não pode. Eu Pri, oh, caramba, 15 anos do Meu preparatório para a Deus, OAB, Pri. apaga isso, meu Deus. É melhor nem contar essas coisas, né? Não, meu Deus do céu. Então, assim, Léo, foi muito interessante esse tema. Daí, quando você falou, Beli, vamos embora fazer uma live, eu falei, ai, cara, esse tema é o tema do momento. Porque eu acho que quando a gente fala assim, ah, vamos falar de prova documental, vamos falar de prova pericial, vamos falar de prova testemunhal, qualquer prova que seja, é um assunto muito batido. Sim, Enquanto que se a gente pensa em utilizar a rede social como prova, pensar nessa possibilidade, nossa, isso são novos tempos, né? com certeza. Novos tempos. Eu inclusive, já usei em processos postagem em redes sociais. E Por para isso que você ter uma ideia, esse tema me deu assim, depois que eu me lembrei, né? Não foi muito tempo, isso é pouco tempo. Inclusive, foi em 4 processos que eu usei postagem em redes sociais. Então, eu acho que eu tenho um know-how aí para apresentar sobre o assunto. Eu tive sucesso assim. Claro que
já avisando as pessoas que estão assistindo, você ficar neurótico, né? Com o que eu posto, o que eu não posto. Não é bem assim também. Mas em algumas situações, né? A gente pode usar a prova, a postagem em rede social para, de fato, refutar aquilo que o cara alega nos autos. Principalmente em relação à eventual hipossuficiência, né? Eu acho que esse é Pois é. Eu queria até começar esse bate-papo com você falando um pouquinho disso, mas antes, vamos embora só falar quem nós somos, né? Fazer uma pequena verdade. apresentação para o pessoal que está entrando aí e pedir para o pessoal ir convidando os amigos, né? Acho que é super importante um convidando o outro para a gente ter bastante gente aí assistindo a nossa live. Nós somos professores, né? Então vou começar falando assim um pouquinho de mim. Eu sou professora de trabalho e de processo do trabalho. E trabalho com o Léo, professor Leonardo Santos, no seufuturo.com, né? Nós lá estamos em cursos de prática, preparatório, um super desafio, né? Na aula online, numa transmissão. E eu também sou advogada. E quando eu fiz a primeira live com o Léo, a gente descobriu assim várias afinidades, né? A minha super aluna, que hoje é uma grande professora também de trabalho e processo do trabalho, a Daniele Higerman, ela foi chefe do Léo, o Léo foi estagiário dela, olha que máximo, né? Que coincidência da vida, né? Muito bom. E também eu revelei aqui para o Léo assim, minha super paixão pelo processo civil. Embora eu seja professora de trabalho e processo do trabalho, o processo civil é a minha grande base. Eu até, Léo, hoje eu fiquei super triste porque eu soube que o meu professor de processo civil, que foi minha grande inspiração, faleceu hoje. Então, assim, em memória dele, todo o meu respeito, todo o meu carinho, minha consideração, foi ele que plantou, assim, que me despertou todo esse encantamento pelo processo civil. Então, eu fiz Cândido Mendes, né, do centro, já sou formada há mais de 20 anos, há 25 anos atrás, e quando entrei na faculdade, em 1989, né, eu fui monitora de processo civil. E nessa época, eu, embora tenha sido monitora do Dr. Cláudio Marinho, quem era meu professor de base era o professor Miguel Baldez. Então, eu tive assim, uma gama de professores excelentes, foram professores encantadores e que me deram todo esse gosto, né? Porque eu acho que o gosto pela matéria é o professor quem Eu acho, faz. Eu, eu quando acho. falo que a matéria é insuportável, eu fico pensando assim, não, na verdade, o professor é que era um chato É. de galocha, né? Não, tem umas matériazinhas que são demais, né? Assim, Mas no fundo, o professor que é um chato de galocha, né? ele só esqueceu de falar um detalhe de você, né? Em relação à sua vida acadêmica, o que você está estudando, né? O que você está acabando. Porque você faz esse detalhe aí, né? Você terminou o mestrado há quanto tempo já? Eu já terminei o mestrado em 2004 e agora eu estou finalizando o doutorado. Eu já terminei todos os créditos, eu estou na Também. fase da defesa. Então, vamos E lá. assim, eu sou uma apaixonada pela vida acadêmica. Eu costumo dizer assim que eu sou advogada, mas eu sou professora antes de mais nada. Então, até quando eu atendo um cliente, quando eu converso com os meus sócios, a Thalita acabou de entrar aqui, que é uma das minhas sócias, assim, eu me sinto sempre dando uma aula, né? Aquela explicação assim que vem Bem didática. como uma aula. Mas vou te dizer, uma coisa que ajuda muito na minha sala de aula, sem sombra de dúvidas, é o exercício da advocacia. Porque foi o que você acabou de dizer. Você disse assim, Beli, eu tenho vários exemplos. Eu tive 4 processos em que eu utilizei a prova na rede social. E eu acho isso incrível. Porque aí a gente está falando de coisas que a gente presenciou, que a gente vivenciou, a gente foi lá, a gente pesquisou sobre aquilo ali para poder colocar em prática. Acho que isso para o aluno faz a maior diferença, né? Então, Agora, Beto. essa é a minha apresentação. E o Léo, fala aí um pouquinho de você, Léo. Não, tranquilo. Então, o mesmo exemplo da Beli, eu também sou professor de Direito, tá? Estou com a Beli no projeto seufuturo.com. Sou advogado também. Estou também finalizando o doutorado, né? Já terminei os créditos, estou só sofrendo agora escrever a tese, né? Estou aí arrumando tempo para escrever.
meu orientador deve estar aí online, aí, Humberto Galo. Eu mandei para ele, de repente ele aparece e eu dizendo, até, gente boa demais, cara que eu admiro, coincidência. Enfim, eu comecei a minha paixão por processo civil, exemplo de você, por uma paixão, né? Pela forma como a professora me ensinou na aula, a professora Simone de Souza, cara, ela é uma pessoa que eu tenho a maior admiração do mundo. Quem hoje ainda tem aula com a Simone tem um prazer de aprender com uma das melhores professoras que eu vi na vida. E depois eu virei colega dela, né? A gente trabalhou junto, também foi uma coincidência muito boa da vida. Ela foi professora, eu virei professor, a gente trabalhou junto. E a partir disso eu fui monitor e eu sou professor de trabalho, processo civil e algumas matérias de civil, né? Não todas de civil. E outras matérias também interdisciplinares. Civil é um mundo, né? A gente, quando para pensar em direito civil, nossa senhora, é um mundo. Mas eu não dou todo direito civil, não. Dou algumas matérias de direito civil, sabe? Uhum. Família é uma delas, né? Uma das matérias que... Famílias e sucessões são as matérias que eu pego. E algumas matérias também interdisciplinares, né? Com direito, né? Por exemplo, eu estou numa pós-graduação muito interessante para mim, como ser humano, para aprender, né? Que tive uma preparação para isso, para poder me sentir seguro para dar aula, que foi a pós sobre questões étnicas e raciais. Eu participei, topei esse desafio, mas eu fiquei 6 meses, sei lá, me preparando, 7 meses, para poder dar um retorno decente para os alunos. Mas a minha paixão é processo civil, não tem como negar, né? Tá no sangue. Aqui você só vê o processo civil aqui em cima. Presidente, IRDR. Esse não é aquele fundo comprado, não, né, Léo? Não, pô, isso aqui é meu, assim, cara. Isso aqui é do Léo. Tem até o meu aqui, ó, que eu vou te mandar depois. A minha dissertação de mestrado eu transformei em livro, tá? Eu fiz um manual para você, que foi sobre judicial e direitos dos consumidores, tá? Eu fiz mestrado em inovação, né? Lá na Cândido também, fiz mestrado na Cândido. E é isso, tá? E tô aqui feliz pra cacete, porque você, cara, você é maravilhosa, você é encantadora, você é muito bom. E você traz, né, um conhecimento, sabe, muito bom para as pessoas, não sei o quê. A gente teve um tratamento muito legal, isso é importante, né? Eu acho que as lives fluíram muito bem. A gente não tinha na época essa opção hoje do GTV, de ficar gravado, né, no Instagram. Tem hoje, vai ficar aí direto. Então, velho, eu estou à sua disposição. Sei que eu te falei. Embora, Léo, a gente também não pode deixar passar, né, que assim, tanto eu quanto você, com essa história da gente ser professor e da gente também advogar, a gente sempre teve o cuidado de gravar as nossas lives para postar nos nossos canais do YouTube. Então, a gente, mesmo na época que não tinha o GTV, a gente sempre subiu a live para o canal do YouTube. Eu tenho procurado fazer isso, quer dizer, se não der qualquer zebra no meio da gravação, a gente depois posta no canal do YouTube. Então, vamos lá, né? Eu tenho casos práticos, né? Eu posso trazer para você pode começar aí a falar. E, assim, os casos que eu tive, daqui a pouco eu vou entrar neles a fundo, né? Não vou citar nomes aqui, mas o mérito eu posso falar sem nenhum problema. Foram um processo que eu obtive êxito até agora. Os que eu usei, tá? Eu usei com muito cuidado. E eu usei sem... Vou usar aqui uma palavra popular, sem escrotizar a outra parte. Tá? E com cuidado realmente com o fim de desbancar a tese do processo. Então, assim, ele falou uma coisa, mas vivia outra. Ou é uma carta na manga, né? Exatamente. Agora, assim, primeira coisa, Léo, que eu queria discutir com você era o seguinte, porque eu, como venho, né, falar com você um pouco de trabalho, a nossa CLT, ela é de 1943. Em 1943, ninguém imaginava esse mundo digital. Então, não se tem expressamente, explicitamente, a admissibilidade dessas provas na nossa CLT. Mas é claro que vem o CPC em 2015 e a gente começa a dar uma ampliada nessa visão, mas ainda com muita cautela. Até porque foi um boom tecnológico, né? Se a gente parar para pensar, foi uma revolução tecnológica. Foi mais do que uma evolução, né? Foi uma revolução. Eu que, bom, já falei para você aí que eu entrei na faculdade em 1989. Naquela época nós tínhamos o telefone com fio. A gente discava, né? A gente hoje tem tudo na palma da mão. E isso, claro, que nos dá um acesso muito facilitado, mas também uma exposição muito grande, né? A gente escreve, a gente fala, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, aquilo ali fica gravado, aquilo ali fica guardado. E a gente também está vivendo uma fase em que as pessoas ainda estão tateando para saber o que é real e o que não é.
Porque acho que num primeiro momento a rede social ela foi muito uma maquiagem. Olha, o que eu gostaria de ser. Até que eu acho que caiu um pouco a ficha, e talvez em virtude dos casos jurídicos, da utilização mesmo disso como prova, que as pessoas perceberam: peraí, não pode ser assim, porque eu tenho que ser responsável por aquilo que eu ali estou postando. Né? Eu tenho que ter responsabilidade não só do conteúdo, não posso postar nenhum conteúdo próprio, como também que aquele conteúdo retrata a minha realidade. Então, o que eu hoje percebo dos julgados trabalhistas é que a análise é sempre feita no sentido de observar a rede social num todo. Não é um único post. É observar a sequência dos posts. É observar aquele tempo de vida da pessoa. Assim, a regularidade do comportamento, regularidade comportamental. Eu vi isso na decisão. Depois eu vou entrar nesse mérito para você. E aí observar assim, por exemplo, olha, você está pedindo uma gratuidade de justiça. Eu canso de dizer que às vezes o sujeito foi um gerentão, assim, com um baita de um salário, e que agora ele é contemplado pela gratuidade. Por quê? Porque ele tinha um salário alto e agora ele está desempregado. Então, para quem não está ganhando nada, você não pode exigir que o sujeito tenha guardado e que tenha uma reserva e por isso vai poder pagar a ação. Não, ele pode de fato estar passando por um momento em que, se você for observar, ele tem uma miserabilidade jurídica. Agora, eu não posso considerar dessa mesma forma um sujeito que foi um autoempregado e que permanece até hoje postando fotos em altos restaurantes, em redes caras, lojas caríssimas, fazendo compra. E com muito bom senso e muita cautela também nessa observação, porque eu sei, e acredito que o pessoal que esteja aí assistindo a gente vai escrever sobre isso, que tem gente que trabalha com isso, né? Com marketing, com uma divulgação. Ah, não, eu sou um sommelier, eu experimento vinhos, então eu vou a cada hora postar um vinho diferente, até aquele vinho que custa uma fortuna. Mas aí é diferente, está relacionado ao trabalho dele, né? Então, eu acho que, assim, na justiça do trabalho, essa tem sido a pedra de toque. E que a gente conseguiu a utilização dessa prova muito mais depois do novo CPC do que pela redação originária da CLT mesmo. Entendi. Então, dentro disso, eu vou só pegar alguns que você está falando aí, a questão importante que eu observei nas decisões que eu tive nos processos, uma questão muito... só teve uma decisão que foi muito diferente, mas, em regra geral, teve uma linha, né, de pensamento constante da questão da regularidade. Né? Não basta apenas o cara... Um dia ele postou uma foto numa casa cara, uma festa que ele foi. Então ele está com dinheiro? Óbvio que pode ser que sim, mas que não. Assim, você vê o resto das postagens, ele não tem aquele comportamento. Agora, o cara que tem o hábito, o cara ou a cara, tá? Que a gente tem a maneira de achar que sempre não, né? Você tem também mulheres que podem fazer isso, né? Enfim, tem um termo chulo usado que são os... ostentação de rede social. Eu não sei o termo que é usado, que foi usado, né? Ostentação de rede social, enfim. Tem um termo jurídico, tem um advogado que usa, né? Esse termo que é engraçado até. Então, assim, quando você observa uma regularidade comportamental, postagem na lancha, postagem em casa cara, postagem em festa não sei o quê, postagem de celular de 8 mil, sabe? Você cria, que o El tá falando agora, uma aparência que aquele cara ou que aquela cara tá, esteja realmente com uma vida diferente da que ele está falando nos autos. Eu tive uma lição importante num processo de gratuidade de justiça, que você tocou no tema aí, que é o mais debatido. Né? O cara conseguiu gratuidade de justiça num processo, numa questão de oferecimento de alimentos, tá? Gratuidade. E aí eu estava pela mulher, pela mãe, e aí ela falou assim, Leonardo. Aí eu perguntei, poxa, ele realmente tem uma vida assim? Não foi só o que ele relatou, que ele ganhava um X, né? Ela falou, não, olha aqui o Instagram dele. O Instagram é uma droga, velho. O Instagram entrega. O cara com uma vida, ostentação total, sabe? Ah, mas é com o dinheiro dos outros. Cara, não tem como você tá
todo final de semana sendo bancado. Desculpa falar assim no popular, sabe? Não tem como, sabe? Um homem, vamos falar aqui na regra geral, tá? Todo final de semana num lugar diferente, caro, relógio caro, celular caro, assim, postou que comprou um iPhone novo, pelo amor de Deus. E ele conseguiu gratuidade porque os rendimentos dele comprovados eram baixos, mas ele deveria ter várias questões por fora e tal. E aí eu pedi a revogação da gratuidade na contestação dessa ação de alimentos, eu pedi a revogação da gratuidade juntando as fotos. E aí o juiz intimou a falar sobre as fotos que eu apresentei e, enfim, e ali o juiz revogou o benefício após a réplica. Essa foi o meu primeiro caso que eu usei. Assim, eu peguei, tipo, 10 fotos de períodos que não foram não muito espaçados entre eles, sabe? E aí ele teve que depois a gravar e tal, perdeu, mas assim, levou a questão da teoria da aparência. Assim, poxa, o que você está relatando nos autos, essa miserabilidade que você tem, não condiz com a sua vida social. Você vive na Barra, Copacabana, Leblon, posta iPhone Pro, Max, lá o que lá, enfim, um carro bom. Só que aqui você está dando tanga. E aí houve a revogação. Esse é o primeiro caso que eu tratei, que eu tive um sucesso, que eu fiquei surpreendido com isso aí. Olha, Léo, eu fiz uma pesquisa exatamente por conta de gratuidade de justiça, né? E por conta dessa história da ostentação. Porque quando eu fui buscar a história da ostentação, eu busquei até o próprio significado da palavra, né? Que ostentar é exibir o luxo. Mas esse exibir o luxo não é apenas uma aparência, é exibir aquilo que você possui. Então, assim, eu pesquisei, hoje em dia tem muito funk e ostentação. E você tem até meninos, assim, muito jovens, uma garotada. Eu achei um menino de 8 anos de idade, que ele é, assim, riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo por conta do funk e ostentação. E o que ele faz é exatamente isso. O que é o ostentar? Ele coloca uma corrente de ouro que eu acho que eu não conseguiria carregar no meu pescoço, de tão pesada que é. O relógio do Relógio, que é uma coisa assim, sabe? Absurda, absurda, absurda. Aí ele mostra todos aqueles tênis, assim, um Jordan, um Nike. Aí vai mostrando o preço dos tênis, sabe? Tipo, um tênis custa mais de R$ 1.000. E aí vai mostrando o que é a ostentação dele. Quer dizer, o que ele adquire, o que ele consome com esse dinheiro dele, né? E assim, isso tem sido muito ponderado, porque quando eu fui olhar as decisões judiciais que falam exatamente, assim, a minha busca, quando eu comecei a procurar, foi assim, gratuidade de justiça indeferida, prova, rede social. E aí, todas, assim, o tempo todo, assim, foto no Instagram, foto no Facebook. Só que, apesar de ler o foto, eu fui ler o teor do acórdão. E quando eu comecei a ler o teor do julgado, ou até o artigo, ou a matéria que escrevi a respeito, todos falam a mesma coisa: habitualidade. Você ter uma frequência nessa postagem. E também achei uma correlação de datas. Que aí eu acho que é o que eu estava te falando, que na área trabalhista, para a gente pesa muito. Ele pode ter sido um grande gerente, pode ter sido um alto executivo, com um salário bem alto, e agora ele está desempregado. Então, qual é a realidade dele hoje, né? Então, esse marco temporal de vida é muito importante. Então, eu encontrei muito isso também, os julgados apreciando a data da postagem. Então, não bastava você dizer assim, olha, tem postagens na rede social dele de restaurantes. Não, era assim, nesse período em que ele ficou desempregado, ajuizou a reclamação trabalhista e que aqui está em trâmite, ele permaneceu postando, sabe? Então, assim, por isso que a gente, quando fala desse assunto, né, eu sei que é uma grande briga, né? Tem para os dois lados. Ai, querido Marcelo Santoro, meu amigo, um beijo enorme. Mais tarde tem live do Santoro. De direito de família até, vai ser uma live bem legal. Vou estar lá, hein, Marcelo? É porque ele não me convida, né? Só convida você. Eu vou te convidar, pode deixar que eu vou te chamar na hora. Porque... Eu vou te chamar, vou falar, olha lá, Marcelinho tá lá, ao vivo. A gente vai lá ficar babando nas histórias dele, né? Direito de família eu falo, é direito do barraco, não é? Que assim...
Eu gosto. Mas então, Léo, todas as vezes que eu fui olhando esses julgados, o que mais me chamou a atenção foi esse marco temporal. E eu estava dizendo para você, é um assunto, quando as pessoas hoje conversam comigo, elas estão assim, sabe, muito à flor da pele, indignadas. Eu posto na minha rede o que eu quiser e bem entender. A minha rede é pessoal, a minha rede é privada. Eu fecho a minha rede. E aí, assim, eu digo, gente, não é bem assim. A rede, o nome já diz, ela é social, ela está aberta para a sociedade. Se Ah, você não, não mas eu quer boto que ninguém privado. veja, não posta, né? É uma coisa óbvia, assim. Aí não Não quer, posta, não posta, exatamente. porra, sabe? Isso, assim, se o Porque, cara quer esconder um fato, que ele posta. É uma coisa de maluco, né? Não, eu vou postar uma coisa, não quero que ninguém saiba. É impossível. Alguém vai printar, sabe? Alguém vai mandar para alguém. exatamente. Alguém vai olhar e falar, pô, que sacanagem da Isabelle. Pô, tal, vou mandar para alguém. Sempre tem um, cara. As pessoas têm que entender que a gente está tratando com o ser humano. O ser humano tem inveja, o ser humano quer o teu bem, quer o teu mal. O ser humano, sabe? É ser humano, cara. Sem Olha, dúvida. é uma coisa que eu vou te falar aqui, já pegando o gancho do teu assunto, quero que você comente sobre isso. Sabe onde é muito usado prova de rede social? Onde Hum. não foi um caso meu, mas eu sei que tem um colega que usou. A questão do INSS, o cara que está pleiteando a aposentadoria por invalidez, né, e tal, auxílio-doença, e está curtindo a vida doidada, não tem, sabe? Ou requerendo Ô, Léo, eu 100% ia te trabalho. contar exatamente disso, de um exemplo trabalhista, em que o que aconteceu foi o seguinte: o sujeito ele estava afastado pelo benefício previdenciário do acidente de trabalho, tá? Então ele estava indo para as perícias e nas perícias não sei se ele mentia, não sei o que acontecia. Eu sei que um belo dia o patrão resolveu abrir a rede social dele. E estava aparecendo que ele participava de campeonato de vôlei. Sabe um campeonato entre amigos? Ó, vai ter o Pode, futebol da quarta-feira e tal. Campeonato de vôlei. E ele mostrando todas as rodadas, quartas de final. Aí aquele patrão imediatamente me consultou e disse assim: e aí, agora, o que a gente faz? Eu falei: vamos mandar um telegrama solicitando a ele que retorne ao trabalho, avisando que você quer tomar conhecimento do benefício, se ele continua, se ele permanece ou não. Ele mandou para o patrão, depois de receber o telegrama, uma carta com a cópia da renovação do benefício previdenciário. E disse assim: olha, eu estou aqui resguardado por esse documento. Aí o patrão virou e disse assim: olha, eu vou mandar ele embora. Eu vou mandar embora, inclusive, por justa causa, e eu vou utilizar como prova a rede social. Ele está apto para o trabalho e ele está se valendo de uma mentira, de uma simulação, porque ele não estaria jogando vôlei se ele tivesse afastado pelos motivos que ali estavam escritos. Ele mandou embora. Ele mandou embora por justa causa. E isso virou processo, porque as pessoas, quando são demitidas por justa causa, elas são muito confiantes de que isso não vai ter prova, né? Como é que você vai provar? Como é que você vai provar? E era a grande dúvida dele. Qual foi a prova que a gente fez? Exatamente fotos da rede social. Ele O com que dor na nós coluna, jogando vôlei, né? Brincando lá. O que nós mostramos foi que o sujeito afastado por uma doença profissional, hérnia da C5, C6, C7, sei lá o que, parará, parará, não estaria apto ao trabalho e não estaria apto ao voleibol. Então, se estava apto ao voleibol, deveria estar apto ao trabalho. Que ele foi convocado ao retorno, que ele disse que não poderia trabalhar, mas que essa era uma atitude de uma pessoa extremamente desidiosa, relaxada, não estava preocupado com aquele trabalho. Então, assim, óbvio que, não sei, a Josi está falando assim, não é fácil, né? No sentido até de não é fácil a prova. Não, não é fácil. É um desafio para gente, né? Eu, como advogada, todas as vezes que eu me deparo com uma necessidade de uma prova adquirida na rede social, eu tenho todo um cuidado. Lógico. Eu printo, porque eu sei que a pessoa também pode ir lá e pode apagar.
né? Exatamente. Então, eu printo, eu peço para que outra pessoa também printe, eu faço toda essa dinâmica para que eu possa me resguardar em ter essa prova. Mas é o que eu estou te falando, foi um caso interessantíssimo. Ah, professor Rafa Barreto, meu primo querido, amo tanto ele de montão. Rafa, que bom você aqui. Então, assim, Léo, quando eu peguei as fotos na rede social e consegui comprovar que ele de fato tinha condições de estar trabalhando e que ele estava burlando, que você acabou de falar, burlando um benefício previdenciário. Aí o juiz oficiou a própria Previdência, disse: olha, peraí, para tudo. Temos que rever aqui o que está acontecendo. Deia, também de Salvador, Deia, minha aluna, beijo, Deia. Então, assim, foi um caso muito interessante, com um desmembramento até, assim, da Previdência no pé dele, né? Eu até acredito que isso não foi legal, né? Assim, é o famoso deu ruim, porque ele estava se valendo de um dinheiro através de uma enganação. Simulação. Eu tive um caso emblemático, eu falei aquele primeiro para você da gratuidade, mas o caso mais forte, assim, eu ia falar a palavra, mas eu não posso, né? Senão a Cláudia, que tá aí online, vai matar a gente se eu falar. Claudinha, eu não vi Cláudia, Claudinha nossa, entrando. entrou rindo já, né? Ela se diverte. Foi o caso de pensão alimentícia, acho que é o caso mais comum disso aí. E aí o cara, no processo de pensão, ele, na contestação, alegou a hipossuficiência, né? Eu fui advogado do autor, da criança, da mãe, consequentemente, e aí eu entrei pedindo a pensão, informando que ele ganhava um X, e ele falou na contestação que não ganhava aquilo tudo e tal, que era mentira, lá, lá, lá. Enfim. E aí a mãe trouxe para mim as fotos das redes sociais. Cara, as fotos, o juiz bateu em cima, o Ministério Público bateu em cima e manteve o percentual que a gente queria. E, além disso, ele tinha, na época, da Justiça, né? As fotos ela conseguiu após isso, foi na nossa época, que eu tive chance de apresentar na audiência de instrução. Também foi a gratuidade dele foi revogada também, enfim, e manteve o percentual. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, foi que o magistrado falou assim, a aparência da vida que ele leva não condiz com o alegado nos autos. Portanto, o percentual pleiteado inicial se mostra que ele tinha uma renda fixa. Ele tinha uma renda fixa, tá? E ele estava dizendo que tinha umas despesas. Qual era a alegação dele? Que ele tinha muitas despesas e que não daria para ele arcar com aquele percentual que ele estava pedindo. Ponto. Ele falou, não. Aí o cara falou, não, se você tem despesas mensais, como que você mantém e você consegue sustentar? Ele tinha um vício, um negócio de campeonato de carro, essas paradas de carro antigo e tal. Enfim, além de lanchas, coisas dessa natureza. Ele falou assim, ó, cara, então você prefere bancar a ostentação do que ajudar um pouco mais seu filho? Isso está em decisão até hoje, né? O processo corre em ser justiça, né? Tá? Ainda Isso mais quando você fala de pensão, né? Quer dizer, você está tirando do alimento do seu filho para estar na sua diversão, agora, né? uma outra questão que você falou aí, que as pessoas podem ficar preocupadas, assim, ah, Leonardo, eu posso postar nada? Sim, você pode postar. A questão é, você vive o que você posta? É isso que você tem que se perguntar. Aquilo que você posta é a sua realidade, que as pessoas sabem que você tem, ou não? Ou você posta uma realidade, você posta uma coisa e vive outra realidade. Se você faz esse antagonismo, não faça isso, não pode, não ostente em demasia, porque isso pode prejudicar você mais à frente. Ô, Agora, Léo, oi. eu até digo muito o seguinte: eu não sou contra uma ostentação. Você dizer assim para mim, poxa, Isabelle, precisa esse exibicionismo, precisa. Se realmente for real, né? Eu acho que a gente pode até ser inspiração para as pessoas, né? Então, se amanhã ou depois, eu postar um super carro, uma Ferrari. De repente o Léo vai ligar, vai falar assim, e aí, Beli, ganhou na loteria? Eu vou dizer, não, Léo, olha, eu ganhei uma causa, assim, excelente. Poxa, aconteceu isso e tal. Eu posso postar como uma inspiração.
Então, assim, eu não sou contra a postagem da ostentação, não é isso. Eu só acho que ela tem que ser condizente com a realidade do sujeito. Acho que a pergunta que você fez aí é a pergunta-chave. Você vive no formato em que você está postando? Exatamente. Se Você você viu, vive? sabe outra questão também, velho? Dentro disso, que a gente tem que abordar, a gente tá falando de Instagram, Facebook, WhatsApp, cara. Mas é uma rede social em que o que é feito ali também é usado como prova. Por exemplo, eu usei o WhatsApp num processo meu. Posso contar rapidinho? Um processo que eu tive muito bom. Uhum. Eu faço para meus alunos de família, né? Assim, eu usei um caso sobre alimentos gravídicos, né? E aí não tinha foto, provas assim contundentes que realmente aquela pessoa tinha tido relacionamento com a minha cliente. Não era, na época não era um relacionamento contínuo, né? Público, notório, blá, blá. O juiz deferir aquela liminar para poder pagar os alimentos para a grávida, né? De fato. O que eu usei como prova da constância do relacionamento? Conversa do WhatsApp. Eu usei, peguei vários prints do WhatsApp, falei, me manda o que você tem. Eu fui botando em ordem e realmente o que o juiz viu ali? Que havia uma constância de conversas, marcando encontros, etc. De fato, no período tal. E a liminar foi deferida, né, para pagar os alimentos gravídicos. Depois, há uma conversão, depois que a criança nasce, para alimentos, né, em fase da criança, teve DNA, realmente era filho. Então, assim, é um caso que eu usei que foi muito emblemático. Outra questão que eu usei também, a mãe entrou, pensão alimentícia, ele nunca pagou nada. Claro, aí você tem no WhatsApp várias vezes ele mandando foto dos comprovantes para ela e falando, esse mês depositei tanto. Isso antes do processo. Então eu usei aquilo para demonstrar a boa fé processual para ela no processo. Ele falando, quanto que você precisa esse mês? E ela respondia, tanto. Ele lá, tá aqui. Ela vai no processo e fala que ele nunca depositou nada. Assim, eu usei as conversas dela, inclusive pedindo o valor. Assim, ele só depositava quando ela falava o valor, o quanto. Eu preciso de X, ele lá depositava, não era o quanto ele queria. Então, assim, eu usei muito o WhatsApp também, nesses dois casos, e a experiência foi boa. Agora, falando o que eu falei no início, eu não usei com intuito de esculhambação. Eu usei realmente para provar, fazer uma prova, que realmente era a única prova que eu tinha. Foi assim, o meu último recurso. Então, eu usei com uma carta na manga, eu não tinha saída. E eu Léo, graças a Deus. Na esfera trabalhista, embora a nossa CLT seja de 1943, hoje em dia você pode comprovar um vínculo empregatício com meios telemáticos e informatizados. Então, eu canso de dizer que, assim, há uma subordinação, inclusive, quando você dá uma ordem para o seu empregado através do WhatsApp. Eu tenho muito cuidado com o horário de uso de WhatsApp, com o dia em que eu estou usando. Eu falo muito isso. Olha, gente, a gente tem que ter um respeito ao horário de descanso do empregado. Amanhã ou depois, esse empregado ele pode vir pedindo horas extras, ele pode vir pedindo uma hora noturna. Por quê? Porque, claro, agora nós estamos atipicamente num teletrabalho, num home office. O teletrabalho no direito brasileiro ele está fora do capítulo da jornada de trabalho. Mas considerando um trabalhador presencial, considerando o uso do WhatsApp para você poder dar ordens, né? Você pode estar se valendo disso num horário que é fora do trabalho dele. Sim, e aí você está gerando o pagamento de quê? De horas extras, de hora noturna. Você está invadindo o repouso dele. E você pode até ter situações de assédio. Eu tenho um cuidado enorme com a escrita, né? Porque você, quando fala, você tem uma entonação. Você, quando escreve, você depende de uma interpretação. Então, quando eu falo, é uma coisa, né? Eu posso chegar e falar assim, querido, querido. Agora, quando eu escrevo, você que vai interpretar. Foi debochado, não foi? Então, essa ordem dada do patrão ao empregado, muitas das vezes pode ser lida como um assédio. Ele está me massacrando, então é um assédio porque está aqui me cantando, tá de gracejo comigo. Então, tem que tomar muito cuidado com a utilização, sim, do WhatsApp. Amanhã ou depois, ele vai servir como uma prova. Principalmente grupos de WhatsApp. Eu já vi várias decisões, eu fiz uma um Zoom, com alguns advogados lá do Nordeste, que me convidaram lá ao AB Recife. Foi a AB Recife. A gente vai ter um papo legal lá. Cara, grupos de WhatsApp acontece muito isso. Tá lá, o grupo dos gestores lá, supervisores. Aí o cara entra, o chefão entra, 1h da manhã. Olha só,
amanhã tem tal ordem de não sei o quê. Aí todo mundo visualizou, assim, deu a visualização, tipo, tô trabalhando. Tô visualizando o grupo 1 hora da manhã, tô trabalhando. Então, assim, é complicado o grupo de WhatsApp. É lógico que, cara, tu também vai da boa fé, né? Assim, a questão também, eu acho que o juiz pode interpretar o juiz de trabalho como uma questão rotineira. Ah, uma vez ou outra ele mandou uma mensagem 1 hora da manhã, pô, tudo bem, mas se ele mantém aquele hábito de Não, sem horas. sombra de dúvidas, eu acho que tem que existir uma percepção de uma habitualidade, tem que ter uma percepção também de que, às vezes, foi necessário, foi essencial. Eu me lembro, na faculdade que eu trabalho, o Caio aqui, oi Caio, Caio Guerra, um professor também maravilhoso. Você manda suas para todos eles entrarem na sua live, né? Eu vou usar essa tática aí. Eu mando para todo mundo, eu saio convidando, venha, 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 venha. Mas lá na faculdade, nós tivemos um incêndio de madrugada. Aí foi diferente. Você imagina, 1 hora da manhã, o vigia liga para o inspetor liga para o coordenador, que liga para o diretor, que liga para o secretário, que liga. Todo mundo foi mobilizado 1 hora da manhã, mas é extremamente atípico. E graças a Deus nós temos o WhatsApp, que aí é que a gente sente a diferença dessa facilidade da comunicação, porque foi muito importante, até para poder avisar o bombeiro, para poder avisar, ter certeza que não tinha ninguém lá dentro e tal, enfim. Mas foi uma exceção, não foi uma regra. Não é aquele empregador que todos os dias, 1 hora da manhã, ele faz uma lista de tarefas para o dia seguinte. Poxa, isso não é hora de você estar dando poder de mando para o seu empregado. Não é. Agora, Léo, deixa eu te provocar aqui só numa outra coisa. A gente falou assim, né? A rede social como um meio de prova, né? A gente pode utilizar, a gente pode pegar as fotos que estão lá. E aí nós trouxemos aqui exemplos, casos particulares nossos, né? Processos pessoais, em que eu mostrei para você na Justiça do Trabalho a utilização de uma comprovação de que o sujeito não estava acidentado do trabalho, estava lá no campeonato de vôlei, e você também trouxe aqui 2 casos importantíssimos que você fez prova para poder refutar uma gratuidade. Agora tem uma coisa também muito interessante. Percentual de pensão também. E percentual de pensão alimentícia, isso. Agora tem uma coisa muito interessante. A gente aqui está pensando, nós advogados, conversando com o nosso cliente, buscando a prova. Mas quando se trata de gratuidade, essa busca pode ser feita pelo próprio juiz. Isso não carece de uma provocação das partes, isso não quer dizer que o juiz esteja advogando para ninguém. A Babi aqui, minha super querida Babi, advogada trabalhista também que arrasa. Então, assim, o que acontece, né? Na nossa gratuidade, aqui no processo do trabalho, a gente olha o dispositivo do CPC, a gente tem dispositivo próprio, onde há uma presunção de miserabilidade, mas há também os casos em que você prova a necessidade. Só que é uma gratuidade que pode ser concedida a qualquer tempo. Você pode começar o processo sem precisar e no meio do processo você solicitar. E que pode ser dada também de ofício. Pode ser dada de ofício a gratuidade. Eu me lembro e conto esse caso, que foi assim muito interessante, de um aluno meu, que ele ganhou de ofício a gratuidade. E ele era um alto engenheiro da Petrobras e tal. Por que ele ganhou de ofício? Porque o pessoal lá de família mandou para o juiz do trabalho um reconhecimento de paternidade. E mandou aquele desconto em folha de pensão e tal. Então, para considerar naqueles créditos trabalhistas a cota parte de um dos filhos. Só que era o 5º filho dele. Meu Deus. O juiz, quando olhou, aquele contra-cheque que parecia ser gordo, né? Aquele contra-cheque que parecia ser muito bom, na verdade era um contra-cheque furado, né? E aí o juiz de ofício concedeu a gratuidade. Eu tive pesquisando e achei aqui um julgado de Florianópolis, em que o juiz ele indeferiu o pedido após ver fotos no Instagram, da requerente. Então tá assim, olha, um juiz de Florianópolis indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita após ele próprio realizar uma busca na internet e se deparar com fotos que comprovam que a requerente tinha condições de arcar com os custos do processo. Ao buscar pelo nome da requerente no Google,
O juiz da segunda vara civil de Florianópolis encontrou fotos públicas postadas no Instagram que registravam que a mulher ostentava em festas, viagens e jantares luxuosos. Então, o que eu achei muito interessante aqui foi o fato de a gente não falou do A ou do B querer comprovar ou querer tirar. Não, a gente está mostrando o próprio juiz tendo esse cuidado hoje ao deferir a gratuidade. E aí vou de novo transportar para a minha área. A Justiça do Trabalho ela ficou conhecida como a Justiça da Gratuidade, que aqui a gente não paga para entrar. Eu não tenho tabela de custas, emolumentos para entrar. As custas elas são para recorrer ao final. Eu tenho despesas com perito e tudo mais, mas foi muito comum se falar assim, não, na Justiça do Trabalho todo mundo tem gratuidade, todo mundo tem, basta declarar, tá lá, o juiz dá. E não é bem assim. Esse foi um julgado cível, mas assim, tem julgados trabalhistas no mesmo sentido, que o juiz tem essa cautela de olhar a rede social. Eu acho que eles se valem aí, eu não estou vendo a decisão, mas pelo artigo 139, né? As suas diligências ele pode fazer por si só, não sei o inciso agora de cabeça, 139 dá a interpretação desse poder. Agora, teve um processo que eu estou lembrando agora, você falou aí do juiz, né? Estou lembrando um processo meu, de uma colega professora de outra área, que eu entrei para ela, e que o juiz indeferiu a gratuidade. No caso, era para a filha dela, né? Um processo de indenização de danos morais, contra um laboratório de medicamento famoso aí, que veio trocado, né? A medicação veio uma na caixa e dentro veio outra, enfim, né? E a criança pesca, deu um problema do caramba. E aí nós entramos contra esse laboratório e o juiz, na época, era juiz substituto do juiz titular da regional do Meia. Você deve ter conhece o Meia. E aí o juiz se definiu e eu pedi o parcelamento. Na época dava uns, sei lá, R$3.000 de custas. Pedi o parcelamento, ele deferiu o parcelamento em 6 vezes. Tá, beleza. Primeira. Nisso, o juiz substituto saiu, titular voltou, assumiu. Cara, e eu não provoquei, não peticionei nada. O juiz titular de ofício revogou o parcelamento e deferiu a gratuidade. Porque eu usei o entendimento que quem tinha que ser analisado, como agora o tribunal tem esse entendimento fixado, quem tem que analisar, quem tem que ser analisado é o autor da ação, que é a criança, não o seu representante legal. E o juiz teve como base algumas jurisprudências vencidas, né, ou minoritárias, que levavam em consideração a renda do representante legal, que não é o autor da ação. A autor da ação é a criança, certo? E ela, de ofício, revogou, achei aquilo maravilhoso. E aí eu tive um problema sério para poder receber depois, ela receber essa primeira parcela que ela tinha pago, né? Vai pedir lá, reembolso, lá na Praça 15, né? Um processo administrativo, aquela complicação. Mas eu achei isso interessante também. Uma decisão que eu tenho, não é um processo de segredo de justiça, é um processo público, tá normal, em que de ofício a juíza que voltou, ela revogou essa não concessão, né? Esse indeferimento. E, enfim, o processo teve seu prosseguimento. Nós fizemos até acordo na época, foi um acordo bom. E foi isso, achei isso interessantíssimo, que vai dentro do que você está falando, só que é contrário de senso, né? Ela ficou contrária, só vou conceder de ofício, pronto, sem a parte que ter de um requerimento. Eu achei interessante, quer dizer, esse que deferiu de ofício, na verdade, não foi utilização de prova de rede social, foi um comunicado do juiz de família de um reconhecimento de paternidade, né? E aí, tudo bem, ele foi lá e, com muito bom senso, olhou o quanto ele ganhava, percebeu a quantidade de descontos que ele tinha ali, né? Até porque ele estava discutindo isso, porque ele falava, olha, se cada um for levar 20% do meu salário, são 5 filhos, eu fico sem nada, né? Então tem que se levar em consideração, mas são 5 mães diferentes. É um caso assim bem emblemático, né? Uma coisa. Pois é. Mas esse aqui que eu li, eu achei muito interessante, porque assim, foi uma obtenção da prova na rede social, a busca foi do juiz, né? O juiz, naquela busca de saber se ele está cumprindo com a justiça, obedecendo parâmetros de verdade real, ele foi lá observar a rede social, né? Então, achei isso muito, muito, muito interessante. Se a moda pegar, é legal, né? Se a moda pega, é legal, né? Acho interessante. Mas o problema
cara tem um quantitativo de 10 mil processos no cartório. Vai fazer isso em todos que tem gratuidade, buscar? Complicado também, né? Não sei. Pois é, Léo. Eu acho que só o caso que chama muita atenção dele, ele vai fazer. Tipo assim, caramba, esse cara aqui, sabe, como assim? Enfim, ele vai lá e... Mas você sabe, Léo, eu tenho um sentimento de que esse vai ser o futuro. É como uma entrevista de emprego onde eles analisam toda a sua rede social. Se você conversar com qualquer RH, os psicólogos que trabalham na admissão, eles sempre fazem um levantamento das suas postagens na sua rede social. Isso é muito rápido, isso é muito fácil de ser feito, né? Antigamente a gente tinha uma coisa assim, eu não contrato quem tem reclamação trabalhista contra essa empresa, esse é um barraqueiro e tal. Aí o TST, ele dificultou a nossa busca, eu não consigo fazer a busca pelo nome do autor da ação, eu tenho que fazer pelo nome da empresa, não consigo chegar lá e tal. É difícil ter esse acesso. O que eu acho da prova obtida na rede social é a facilidade e a celeridade com que a gente busca essa produção de prova. E aí vou aproveitar que a Bia acabou de entrar, nossa Beatriz Abraão, Samir também querido aqui, doutora Ive Simões, olha, minha amiga de faculdade, olha, muito querida Ive, advogada trabalhista também que arrasa. Mas vou aproveitar aqui que a Bia acabou de entrar, para dizer, inclusive, que uma das coisas que na área trabalhista se discute é se a obtenção dessa prova é lícita ou não, né? E os julgados agora são todos no sentido de que há um respeito à ética, à lealdade, de que não tem problema nenhum você printar, é o famoso caiu na rede, é peixe. Se ali é público, então eu visualizo o juiz cada vez mais com essa facilidade de fazer essa conferência. Ele vai amanhã ou depois entrar ali e conferir, vai jogar no Google. A nossa vida vai ser mais fácil de ser vista, né? Verdade. Então... O que talvez também diminua as postagens enganosas, né? Os pedidos infundados. Tem esse lado também, né? Tudo tem o contraponto. Então, assim, tem que, poxa, agora eu vou poder postar. Não, você vai poder postar, pô, mas posta a sua realidade, né? Chega de fake news, né, Isabel? Chega de fake news. Posta a sua realidade, porra, sabe? Eu vivo aquilo ali, posta, tá? Sorria, você está sendo filmado, né? Hoje a nossa vida é isso. Cara, ninguém é obrigado a ter rede social. Ninguém é obrigado a ter. Tem. A pessoa que tem rede social ela tem que ter noção, consciência, bom senso. De olhar, pô, eu tenho uma rede social, então a minha vida está exposta. Acabou. Você não quer exposição? Tranca a rede social. É simples. E aí eu até diria a você, Léo, que por uma questão de segurança, e aí a gente mistura o direito digital com o direito penal, a gente pega um pouquinho também do direito de imagem dentro do direito civil, a gente tem que lembrar dessas cautelas das postagens, né? Então, postagem de filho, postagem de uniforme de escola, postagem... Placa do carro, então, endereço de sim, rua, sabe? até por uma questão de segurança. Foto, então, documento. A pessoa acabou de tirar a habilitação, vai lá e posta a habilitação que ela tirou. A foto, assim, aparece. Identidade, CPF. Pelo amor de Deus, você tem que ter bom senso, cara. Assim, questão do homem médio, né? Pô, vou postar os meus dados pessoais na internet, sabe? Assim, é loucura. Você tá ali um convite a você ser fraudado com toda a sua vida. Então, eu passo um vídeo para os meus alunos no primeiro dia de aula em que eu recebi, Daisy, eu recebi até pelo WhatsApp um videozinho, se eu não me engano, em Marrakech. Eles montam uma tenda no meio da rua e dizem que ali tem um grande vidente que vai falar coisas importantes da sua vida. E as pessoas com muita curiosidade entram, né? E aí ele começa a dizer coisas do tipo, o número da sua conta corrente, o outro diz que você teve num restaurante tal, que saiu com a fulana de tal, que é apaixonado por não sei quem, que brigou com não sei o que lá. E as pessoas, assim, totalmente perplexas. Como é que ele sabe, né, com uma riqueza de detalhes? Imagina, o vidente fala nomes e tal. E aí, por fim, aí cai, assim, uma tenda e ele tá com um ponto e por trás são várias pessoas mexendo em redes sociais. E aí o final do vídeo é dizendo exatamente da responsabilidade que nós devemos ter no que nós postamos, por uma questão de segurança. Então, acho que o que hoje a gente precisa aqui, e aí, Léo,
Eu sei que o papo está super bom, mas a gente tem 4 minutos para encerrar. Passa voando, né? Então, assim, em considerações finais, né? Em razões finais, o que eu acho é que a gente precisa ter uma responsabilidade nessa postagem, porque isso pode ser realmente utilizado como prova. A gente imaginar que o processo vem em constante evolução com a nossa vida, né? Quando a gente pensa na testemunha, né? E aí no processo civil a gente tem uma frase que às vezes o leigo, né? E aí quem não é do direito estiver aqui ouvindo a gente vai dizer, nossa, que isso? Mas que a gente fala muito assim, né? A confissão é a rainha das provas, se confessar não precisa produzir outra prova em relação àquele fato, e a testemunha é a prostituta das provas. Dada a fragilidade, eu brinco dizendo que a testemunha é um fofoqueiro, porque a testemunha não é amigo, não é parente, nem é inimigo, porque o inimigo é o parente ou o amigo que você brigou. Então, assim, não é nem amigo, nem parente, nem inimigo. Mas ele sabe com riqueza de detalhes a sua vida. Imagina, ele sabe a hora que você entrava, a hora que você saía, a hora do seu intervalo, se você tinha um intervalo ou não. Então, é um fofoqueiro, né? Só pode. Né? Então, assim, é muito difícil para nós conseguirmos uma prova testemunhal. A prova testemunhal, esse depoimento humano, que seja todo isento de dizer o que quer, quem quer defender, só estou ali para falar a verdade, isso é sofrível. E aí eu vejo de uma forma muito mais fácil a gente hoje conseguir unir o que é o documento e a testemunha numa prova adquirida em rede social. Então, eu acho que é a tendência, eu acho que a gente não tem como escapar, a frase da moda agora é o novo normal, então eu acho que assim, a gente não vai conseguir escapar do uso da rede social, da prova adquirida na rede social no processo, seja ele do trabalho, civil, penal, acho que a gente não vai ter escapatória. Concordo plenamente com você, é o futuro, a prova testemunhal realmente é complicada, porque às vezes é uma situação, aí chega na hora o cara ficar nervoso, não lembra do que vai falar, não lembra do que lembrava, não lembra mais. E as provas de redes sociais vão ser cada vez mais utilizadas. Desde já, Isa, agradecer que já está correndo aqui, né? Obrigadão mais uma vez o convite aí pela live, tá? Então a gente se vê na próxima, vamos arrumar mais um assunto aí bom. Já tenho na cabeça já, o cara falou uma coisa interessante aí que já me deu uma ideia aqui, já estou já circulando na minha cabeça para a nossa próxima live, tá? Ó, é só a gente marcar. Principalmente, Léo, que assim, nesse momento todo, a gente conseguir passar aqui 1 hora, a gente nem falou de coronavírus, nada, né? A gente conseguiu resgatar um assunto que interessa a todo mundo, né? Não só quem é da área do direito, mas que toca a todo mundo, e é o assunto da moda. Tô te falando assim, eu tô me sentindo uma expert em prova adquirida em rede social. As pessoas me ligam para falar assim, isso eu posso postar, isso, como é que eu posso fazer? E aí... Vai dar problema no processo, vai dar problema. Cara, apaga isso. Eu já mandei o cara apagar. Apaga isso, cara. Apaga isso. Exatamente. Exatamente. Isa, obrigado. Eu tenho também dado vários conselhos nesse sentido. Abre seu olho, está de férias, está trabalhando? Como assim? Está errado, né? Então, a gente não pode perder de vista que esse vai ser o futuro. Obrigada de coração, Léo. Você sabe que eu sou muito sua fã. Um beijo grande. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.